Finalmente chegamos ao 9º dia da novena do Divino Espírito Santo de Santo Afonso de Ligório. Amanhã já é Pentecostes, graças a Deus. Oração inicial para todos os dias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abri a minha boca e cantarei o vosso louvor. Espírito Divino, de poder infinito, peço-vos abrir o caminho da perfeição, do afluxo de graças santificadoras, da harmonia, do amor e adoração à Santíssima Trindade, da bem-aventurança para mim, para minha família e para todos que vos invocam. Vossa luz e graça nos façam alcançar todo o que por bondade divina nos dais de presente, para que o nosso amor aumente e se aperfeiçoe sempre mais, para maior amor e glorificação à Santíssima Trindade, por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria. Dai-nos dos vossos dons e frutos. Permiti que sejamos canal da divina caridade, templos da presença divina e mensageiros da harmonia e do amor. Amém. A primeira leitura deste sábado é o último capítulo de Atos dos Apóstolos e aqui então Atos encerra a história de Paulo. Vamos ver as últimas narrações da vida de Paulo conforme está nos Atos, porque os Atos interrompem abruptamente, não chega a contar como foi a morte de Paulo nem de Pedro. Encerra aqui quando ele chega em Roma. Ou seja, Roma se torna então um centro de irradiação do Evangelho pelo mundo inteiro. Então, os Atos terminam onde começa a evangelização do mundo inteiro através do Império Romano. Vamos lá então, Atos 28, de 16 a 20, e depois damos um salto até o versículo 30, que é o último versículo dos Atos dos Apóstolos. Atos 28, 16. Chegados que fomos a Roma, foi concedida licença a Paulo para que ficasse em casa própria, com um soldado que o guardava. Em outras traduções diz assim, para alugar uma casa onde ele ficaria na companhia de um soldado. E essa sentença era a seguinte, ele tinha que ficar atado ao soldado, preso pela mão direita ao braço esquerdo do soldado. Era assim que ele era guardado lá em Roma até que ele fosse julgado. 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis e, estando reunidos, disse-lhes: Irmãos, sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes dos nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de terem instruído o meu processo, quiseram soltar-me, visto não achar em mim crime algum que merecesse a morte. Mas, opondo-se a isso os judeus, vi-me obrigado a apelar para César. Então ele está dizendo por que ele apelou para César. Não é porque ele fosse contra a religião judaica. Foi porque ele percebeu que os judeus não iam deixar ele ser livre. E que ele poderia ser morto, logicamente. Então ele apela para César. E aí ele foi enviado para Roma, onde ele acaba de chegar. Então ele está explicando aos judeus por que ele está ali. Que não é por ser contra os judeus. Muito pelo contrário. Mas opondo-se a isso os judeus, vi-me obrigado a apelar para César. E sem tentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação, os judeus. Por esse motivo, mandei chamar-vos, para vos ver e falar convosco, porquanto, pela esperança de Israel, é que estou preso com esta corrente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ele está dizendo para os judeus, é pela mesma esperança que vocês têm do Messias, do Cristo, é que eu estou acorrentado aqui. Então ali ele já se dirige primeiramente aos judeus, como foi a praxe de Paulo em todas as cidades que chegou. Ele chegava primeiro se dirigindo aos judeus, na sinagoga, e depois de tanta resistência que ele se dirigia aos gentios. No entanto, agora ele está na capital dos gentios, dos pagãos. E ali, enquanto ele é prisioneiro, enquanto ele está aguardando o julgamento preso a um soldado, ele continua evangelizando. Paulo não perde tempo, como ele mesmo escreveu, aproveitai ciosamente os tempos,
pois os dias são maus. Bom, eu interrompi aqui, mas ainda tem o versículo 30. Vamos dar um salto até o último versículo agora, 30 e 31 na verdade, né? Dos últimos 2 versículos de Atos dos Apóstolos. E diz assim: Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem proibição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui termina os Atos dos Apóstolos. Paulo está em Roma pregando. Ele é preso, ele é prisioneiro, mas com toda a liberdade. Ele atendia todos que o procuravam, falavam de Jesus, falava do reino dos céus. E o último nome que aparece no livro de Atos dos Apóstolos é esse, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui encerra os Atos dos Apóstolos. Amém. Irmãos, como é que nós sabemos que Paulo morreu decapitado então? Como é que nós sabemos que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo? Aí entra a tradição. A Bíblia não conta isso, mas existem muitas tradições. Algumas que contam que Paulo até nesse tempo aqui chegou à Espanha. A outra tradição que diz que Tiago chegou à Espanha. Por isso que existe lá o caminho de São Tiago, que muita gente faz até hoje. O caminho que Santiago percorreu para chegar até a Espanha. Santiago de Compostela, não é isso? Então, irmãos, nossa fé não é baseada somente na Bíblia. Há toda uma tradição que nos traz a história de como nasceu a nossa igreja e nasceu o cristianismo. Por isso a nossa fé é baseada na palavra, na tradição e nos nossos líderes, o magistério da igreja. Amém? Vamos ao Salmo de hoje. Salmo de hoje. Salmo 10. Como eu disse a vocês, eu não acompanho pela Bíblia, eu acompanho pela liturgia da palavra, o Salmo. Amém? E o refrão do Salmo é esse: Ó Senhor, quem tem reto o coração há de ver a vossa face. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, o seu olhar penetra os homens. Examina o justo e o ímpio e detesta o que ama o mal. Deus detesta o que ama o mal. Porque justo é nosso Deus. O Senhor ama a justiça. Quem tem reto o coração há de ver a sua face. Amém. O Evangelho de hoje, desse sábado, também é o último capítulo de São João. E aqui, nesse último capítulo, São João assina o seu livro. Nesse último capítulo, São João fala: sou eu que estou escrevendo aqui. Só que ele fala de uma forma indireta. Você sabe que São João é aquele que tinha a cabeça reclinada ao peito de Jesus na última ceia. E ele fala: esse discípulo sou eu que escrevo. Quer ver? Vamos ler aqui. João, capítulo 21, versículo 20 ao 25. É o final do Evangelho de São João. Então, assim, hoje nós terminamos Atos dos Apóstolos e terminamos o Evangelho de São João. Então, Pedro já tinha conversado com Jesus, Jesus tinha perguntado: tu me amas? Sim. Jesus pediu a prova de amor: cuida das minhas ovelhas. A prova de amor é cuidar das ovelhas. Agora diz assim: voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava. É o autor. Aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Porque Jesus disse que Pedro ia ter uma longa vida ainda e ele ia ficar velho e muitos iam levar para onde ele não queria, não é? Aí Pedro perguntou de João: e esse aí, que será dele? Respondeu-lhe Jesus: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não disse não morrerá, mas que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha. Aí ele assina agora, ele diz assim: este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. E realmente, quantos e quantos livros são escritos. Nós temos aqui em mãos uma novena de um santo que escreveu livros maravilhosos, né? Práticas de amor a Jesus Cristo, a oração, Santo Afonso de Ligório. Ontem eu falei São Francisco de Sales, enganadamente, mas é Santo Afonso de Ligório. Amém? Vamos então à oração do 9º dia dessa novena. O amor é um tesouro que encerra todos os bens. O amor é um tesouro de que fala o Evangelho, o qual nos cumpre adquirir a custo de tudo mais. A razão é porque ele é realmente aquele bem infinito que nos faz participantes da amizade de Deus. Aquele que acha Deus, acha tudo o que pode desejar. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá as petições do teu coração. Salmo 36:4. O coração humano está sempre procurando bens capazes de torná-lo feliz. Enquanto se dirige às criaturas para os obter, nunca se satisfaz, por mais que receba. Ao contrário, um coração que só quer a Deus, Deus lhe satisfará todos os desejos. Quais são, com efeito, os homens mais felizes na terra, senão os santos? E por quê? Porque só querem e buscam a Deus. Estando um príncipe a caçar, viu um solitário percorrendo a floresta e perguntou-lhe o que fazia nesse deserto. Mas vós, Senhor, retorquiu logo Anacoreta, que vindes buscar aqui? Eu, acudiu o príncipe, ando em busca de caças. E eu, tornou o solitário, busco a Deus. O tirano que martirizou São Clemente de Ancira ofereceu-lhe ouro, pedras preciosas, para conseguir que ele renegasse a Jesus Cristo. Mas o santo, dando um profundo suspiro, exclamou: pois que o santo Deus, posto em paralelo com um pouco de lama. Feliz de quem conhece o tesouro do divino amor e procura obtê-lo. Quem o conseguir, despojar-se-á por si mesmo de tudo, para não possuir senão a Deus. Dizia São Francisco de Sales que quando o fogo pega na casa, lançam-se todos os utensílios pela janela. E o padre Signeri, o moço, grande servo de Deus, tinha o costume de dizer: o amor divino é um roubador que nos tira todos os afetos terrenos, ao ponto de exclamarmos então: Senhor, que desejo senão a vós? Deus de meu coração e a minha porção sagrada, Deus para sempre. Ó mundanos insensatos, exclama Santo Agostinho, ó homens, onde ides para contentar o vosso coração? Aproximai-vos de Deus, recuperai a sua graça, buscai o seu amor, porque só Ele pode dar-vos a felicidade que andais procurando. Nós, ao menos, não sejamos tão insensatos, e como nos exorta o mesmo Santo Doutor, de hoje em diante, busquemos unicamente o amor de Deus, busquemos o único bem no qual estão encerrados todos os outros. Mas não podemos achar este bem sem renunciar a todo afeto pelas coisas da terra. Como o ensina Santa Teresa, desapega o teu coração das criaturas e acharás a Deus. Meu Deus, no passado não foi a vós que busquei, mas me busquei a mim mesmo e as minhas satisfações, e por elas me apartei de vós, que sois o bem supremo. Mas Jeremias me consola, assegurando-me que sois só bondade para os que vos buscam. Jeremias 3:25. Amadíssimo Senhor meu, compreendo o mal que fiz deixando-vos, e arrependo-me de todo o coração. Vejo que sois um tesouro de valor infinito, não querendo deixar inútil esta luz, renuncio a tudo e escolho-vos para o único bem dos meus afetos.
Ó meu Deus, meu amor, meu tudo, por vós suspiro, vinde, ó Espírito Divino, e com o santo fogo do vosso amor, consumi em mim todo o afeto de que não sois o bem. Fazei-me todo vosso, e que tudo vença para vos agradar.